Você está ao vivo. Oi, gente, bom dia de novo. Tudo bem, Maria Clara? Passada vergonha, né, gente? Maria Clara, Jana e eu estamos falando a mesma coisa. Que saudade do presencial, que saudade de olhar para vocês, que saudade de ter contato com o quadro. A gente quer a nossa vida de volta, a nossa vida normal. Tem como acelerar assim, acabar tipo mais rápido com a Covid e todo mundo voltar para a rotina linda e plena? Com segurança? Com segurança, né? Jana, você já está recebendo milhares de coraçõezinhos. Eu falei com eles, manda coração, viu, gente, tudo, porque eu tô carente, muito carente nesse momento. Coração pra vocês, gente. Ai, peraí. Que, Jana? Tá pegando aí? Ah, não. Aí. Peraí, a Jana tá fazendo coraçõezinhos, gente. Ó, de novo, ó. Coração da Jana para vocês. Parecendo um triângulo. Maria também não tem mais pijama pra ficar em casa, tá? Ai, oi, Miguel. Bom dia. Tô esperando sua redação, viu, Miguel? Cobrança, assim, ó, viu? Ai, gente. Meu Deus. Mas tem um amigo meu que fala assim, não, em casa eu ponho a minha roupa de mendigo. Quando eu saio, eu coloco a minha roupa de rico. Porque, na verdade, todo mundo fica com a roupinha mais surradinha, Em casa? pijaminha em casa. Não tem. Ei, Luiz. Gente, ó, ali, ó, a lista dos exercícios, tá? Vocês já estão com a folha em mão. Promessa é dívida e nós estamos cumprindo, O combinado. tá? Nós vamos fazer da mesma forma, como sempre, tá? Vou desativar os comentários. Assim que a Jana terminar o exercício, a gente abre novamente, tá? Pra dúvidas, caso vocês tenham. Oi, Marcelo, Miguel, eu vou te cobrar em todas as lives. Sim, Emily, tá? Ela ficará salva e terminando aqui a gente manda pra Tamares. E aí a Tamares já organiza bonitinho, coloca no YouTube e vocês têm guardado os exercícios para correção, tá? Bom, eu vou desativar aqui agora pra gente poder começar e encerrando o exercício a gente abre as janelas de comentários, tá? Jana, o palco é seu, pode brilhar. Então, como nós combinamos, os exercícios que eu apontei para vocês são esses aqui. Aí, tinham 30 exercícios na lista de polímeros. Por que foram esses que eu escolhi? Na verdade, quem escolheu não fui eu, foram vocês. Eu fui perguntando vários alunos, fui copiando no meu caderninho e fui vendo aqueles exercícios que se coincidiam. Vou dar uma notícia boa, pelo menos que eu achei, que é o seguinte. Naquela lista de exercícios tem muitos exercícios fáceis, alguns médios e outros difíceis, né? E quando eu vi que esses exercícios aqui se coincidiram, né, entre vocês, eu fiquei feliz. Porque, primeiro, grau de dificuldade elevado desses exercícios aqui, e a maioria deles não falava só de polímero. Falava de polímero e uma matéria lá do além. Às vezes uma matéria que nem tinha a ver com orgânica. Então, quando eu fui ver que tipo de exercício que era, que vocês estavam com dificuldade, eu falei, o exercício realmente é um exercício complicado. E aquele exercício que era só de polímero, mais tranquilo, teve aluno que falou comigo assim, não, eu consegui fazer até por eliminação. Então, eu fiquei mais tranquila e vi que a gente está no caminho certo, porque esses exercícios de hoje realmente misturam muita coisa, muitos conceitos, tá bom? Eu vou fazer o número 1, a Gleice abre as perguntas. Vou fazer o próximo, abre, tá bom? Porque não adianta eu ficar numa aula só para fazer os exercícios que vocês pediram e continuar com coisas que vocês não entenderam. Então, ó, peguem aí pra mim, por favor, o número 1, tá? Da minha lista. Detalhe, o número 1 foi unânime. Todas as pessoas que eu perguntei acharam estranho o número 1. Já comecei ajudando vocês com a lista, né? Sacanagem. Então, ó, peguem aí e vamos seguir, tá bom? Eu não imprimi ou coloquei aqui porque é pra gente ser um pouco mais rápido. Então, vamos lá. Esse exercício é do Enem,
é de 2012. Vocês podem reparar que o Enem tem realmente essa coisa de misturar conceitos, tá bom? É mesmo da prova do Enem, é o formato dela. E fala assim: os tubos de PVC, material que é organoclorado sintético, são normalmente utilizados como encanamento na construção civil. Ao final da sua vida útil, uma das formas de descarte desses tubos pode ser a incineração. Nesse processo, libera-se HCl gasoso, cloreto de hidrogênio, dentre outras substâncias. Assim, é necessário um tratamento para evitar o problema da emissão desse poluente. Entre as alternativas possíveis para o tratamento, é apropriado canalizar e borbulhar gases provenientes da incineração. Aí ele te pergunta: você vai fazer isso onde? E me dá as opções. Então, olha só. O que a gente pode ver? Que aqui no número 1, eu tenho a historinha de sempre, né? O Enem vai lá, te dá um texto, te conta um monte de coisa nesse texto, depois que ele vem com a pergunta propriamente dita. Então, o negócio é o seguinte: o que tem de polímero ali? Está te falando sobre o PVC. Lembra? Policloreto de vinila, né? A gente usa a sigla em inglês, por isso que é trocado. E aí, o que acontece? Fala para mim que no final da vida útil desse polímero aqui, que é o PVC, a gente precisa descartar ele. A melhor maneira de descartar é incinerando. Só que quando isso ocorre, libera HCl. Aí me perguntava assim: cloreto de hidrogênio, ó. O HCl, ele pode ser chamado de cloreto de hidrogênio, haleto de ácido e ainda assim pode ser chamado de ácido clorídrico. Tanto faz. De qualquer forma, esses três nomes vão falar para mim sobre o HCl. Cloreto de ácido, cloreto de hidrogênio, haleto de ácido ou ácido clorídrico. Dá no mesmo. Só que ácido clorídrico é um ácido forte. Imagina isso como no problema atmosférico, né? Como é que vai ter isso na atmosfera, no ar? Não pode, ele é um ácido forte. Então eu preciso resolver isso. É melhor eu incinerar. Mas o HCl vai estar lá, que é o meu problema. Aí vem a pergunta mesmo da número 1, que é o seguinte: eu preciso tratar esse HCl. Como é que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer esse tratamento? Eu sei que é interessante canalizar e borbulhar, mas eu vou borbulhar o que ali para tratar o HCl, tá? Olha só as opções: água dura, água salobra, água de cal, água destilada e desmineralizada. Muitas perguntas foram: qual que é a diferença entre água desmineralizada e água destilada? Quando você tem uma água destilada, ela passou pelo processo de destilação. Eu consegui tirar muita coisa dali, consegui tirar muitos minerais, mas ela ainda não está pura. Quando você quer uma água mais pura, a gente fala água tridestilada com não sei o quê. Então, só a água destilada, eu não posso considerar ela H2O, H2O, H2O. Ainda assim tem algumas coisas ali, tá? Então, eu coloquei aqui na frente. Água destilada é aquela que passou pelo processo de destilação. Ela não é uma água totalmente pura, tá? Já a desmineralizada, você tira todo o mineral. Ela é livre de minerais. Desmineralizada. Aí sim eu posso considerar essa água mais pura. Então eu considero que aqui eu teria só H2O. E aqui não, vou ter H2O com o resto de alguns minerais, tá? O que eu posso chamar de água dura? É quando eu tenho uma água que tem cálcio, magnésio e ferro em grande quantidade. A gente fala em laboratório que é acima de 150 miligramas por litro. E eu coloquei em vermelho para vocês aí na lista de exercício. Vocês podem reparar que isso não veio na prova do Enem. Eu que coloquei em vermelho. Para mostrar para vocês que a água dura tem esses elementos em grande quantidade. Por isso a gente fala água dura, tá bom? O que seria uma água salobra? Ela tem uma quantidade de sal. Só que olha só, ela vai estar
vendo que eu coloquei um desenho aqui? Eu quis representar que a água salobra está entre a água doce, que é praticamente nada desse sabor que a gente vai falar, e a água do mar, que é bem salgada. Então, a água salobra é uma água salgada, mas que não chega na quantidade grande de sal que tem no mar. Então, a gente fala que a água salobra, ela fica aqui no meio, ó, entre a água doce, dos rios e tudo mais, e entre a água salgada, dos mares, tá bom? Então, aqui eu vou ter a minha água salobra, que é alguma quantidade pequena de sal. E água de cal, o que seria cal? A gente fala cal virgem, cal hidratado, né? O cal que eu coloquei aqui na frente, ó, CaOH, é quando eu tenho uma base. Base, né? Aí que vem, olha só. O que é a dificuldade desse exercício? Misturou polímero com o conceito de neutralização. Olha, quando eu falo reação de neutralização, eu estou falando lá da matéria de ácido, base, sal, óxido, de inorgânica. Por que vocês tiveram muita dificuldade nesse exercício? Pela mistura de conceitos. Então, não estou falando só de polímero. Eu tive que pegar um conceito lá de outra matéria, que é o seguinte, ó. Reação de neutralização. Olha o nome. Neutralização. Ah, vou neutralizar alguma coisa, não vou? Tá. Como que funciona isso? Existe uma reação que a gente fala quando a gente trabalha com o conceito de Arrhenius, que é um estudioso muito legal, que a gente vai falar muito dele, onde todo ácido, substância que tem caráter ácida, mas toda base, substância que tem caráter mais básico. Se você juntar os dois, forma sal e água. Isso é fixo. Aliás, a gente estava trabalhando com a montagem de um projeto de laboratório para a escola e eu convidei 2 ex-alunas minhas, que agora já estão fazendo engenharia química lá na UFLA, que até morava comigo, para dar uma palestra, para mostrar para os meninos, olha, no laboratório, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Uma das primeiras coisas que a gente aprende quando a gente vai lidar num laboratório de química é conceitos assim de segurança. Olha só. Se eu estou mexendo com um ácido super forte lá no meu laboratório, estou lá, manuseando aquele ácido fortíssimo. Mesmo com luva, com todos os EPIs, hoje está tranquilo a gente falar EPI, né? Equipamento de proteção individual. Com esse Covid está todo mundo escutando. Mas olha só, se porventura aconteceu um acidente, escorregou da minha mão, caiu um ácido forte na minha mão ali, acabou corroendo a minha luva por algum motivo. Foi só um acidente sem querer. O que eu faço? Eu pego, saio correndo e vou lavar a minha mão? Não posso. Primeira coisa que a gente aprende quando a gente vai trabalhar em laboratório é o seguinte: você está com um ácido forte ou você está trabalhando com uma base forte. Você nunca que você pode colocar a mão debaixo da torneira. Você vai aumentar o problema. Mas peraí, eu acabei de ter um acidente, acabou de cair ácido fortíssimo na minha mão, eu não posso colocar debaixo da torneira? Não, o que eu faço? Todo laboratório que se preze, né? A gente tem a segurança de laboratório, que é uma matéria para isso. A gente sempre deixa reservado soluções de ácido fraco e soluções de bases fracas. Então, se eu tenho um ácido que eu estou trabalhando, que é forte, caiu na minha mão, não vou lavar, não posso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no meu setor de proteção, pegar a base fraca e jogar. Então, por quê? Porque ácido mais base se neutralizam. Você consegue neutralizar a ação daquele ácido forte que caiu na sua mão. O mesmo acontece com a base. Você está lá, porventura, fazendo alguma coisa com uma base muito forte, caiu em algum lugar na sua mão, um acidente. Vai lá naquele ácido fraco e faz todo o esquema lá para neutralizar. O que mais? Eu estou trabalhando com um ácido forte, não é? Sobrou um pouquinho. Eu não posso voltar para o meu recipiente, que eu vou contaminar o meu recipiente. Não posso voltar, mas sobrou só um pouquinho. Eu posso jogar lá na minha pia? Não posso. Você não pode jogar ácido forte na sua pia, você não pode jogar coisas perigosas, nada na sua pia. Então a gente tem uma maneira boa de descartar isso para levar para o pessoal do resíduo. Se eu estou trabalhando com um ácido bem forte, sobrou só um pouquinho, pega um pouquinho de base, joga lá,
neutraliza tudo aquilo e aí sim você pode despejar lá para o pessoal do resíduo separar e reaproveitar. Estão tendo noção do que eu estou dizendo? Tudo isso que eu falei é para te mostrar que ácido mais base se neutralizam. Por que se neutralizam? Porque o que forma é um sal e ainda sobra moléculas de água. E o que a gente estava trabalhando no exercício? Qual ácido? HCl. Então, ó, se eu colocar aqui HCl. Ah, Janaína, como é que eu vou saber que isso é um ácido? Conceito de Arrhenius. Se o hidrogênio estiver aqui na frente, que a gente chama ele de ionizável, é um ácido. HCl é um ácido. HF é um ácido. HNO3 é um ácido. Eu tenho esse hidrogênio aqui na frente, eu posso ter mais de um, olha só. H2SO4 é um ácido. Você vai ver que o hidrogênio está aqui na frente, ó. Conceito de Arrhenius, ele vai ser ionizado. Agora, como que eu sei que eu tenho uma base? Como é que vocês iam saber que isso aqui, ó, é uma base? Então, ó, base, ácido. Como que eu vou saber, gente, que isso aqui é uma base? Tem OH juntinho no final. Ó, vou colocar aqui CaOH2. Quer outro exemplo? NaOH. Olha aqui, ó. Olha o OH lá no final. Então, se a gente pensar no conceito de Arrhenius, uma matéria que é um conceito que foi necessário para esse exercício, ácido mais base, não forma sal e água? Então, olha só. Por que quando você borbulhar, canalizar o CaOH junto com esse ácido clorídrico, por que você vai conseguir neutralizar? Porque olha só, sabe aquele hidrogênio que é característico do ácido que eu te falei? Sabe aquela base que tem um OH característico que eu te falei? Olha que bonitinho. Um hidrogênio mais um OH forma que molécula? Olha que legal. H2O, que é a molécula de água. O que sobrou? Sobrou o Cl e sobrou o Ca. Concorda comigo? Aí olha só, esses dois vão formar um sal, que vai chamar CaCl2. Nossa, mas como que eu vou aprender a fazer isso? Eu só estou explicando para você o conceito necessário para esse exercício, por isso que eu falei que era mais difícil. Mas nós temos a matéria de ácido, base, sal e óxido. E a gente vai ver isso aqui na íntegra, tá bom? Então não sofre por antecipação. Por isso que esse exercício número 1 teve dificuldade unânime. Olha só, misturou conceitos de polímero, de reação de neutralização e conceitos novos. O que é uma água dura? O que é uma água salobra? O que é uma água desmineralizada? Por isso que é um exercício complicado, tá bom? Vamos agora interpretar? O que eu posso usar para poder borbulhar e canalizar o HCl para que os dois possam se neutralizar e eu possa tratar esse resíduo? Porque, ó, jogar fora, né? Vou falar jogar fora entre aspas. Água com sal não tem tanto problema. Agora, você descartar ácido forte, que é HCl, ou base forte, aí já é complicado. Então, olha só, se o HCl for tratado com hidróxido de cálcio, eu vou conseguir um sal e uma água. Então, eu vou neutralizar a ação desse ácido. Então, a resposta é a letra B. Por que não é a letra A? Porque aqui é uma água com alguns elementos: cálcio, magnésio e ferro. Não tem nada ali básico que vai tratar o meu ácido. Lembra que para tratar o ácido eu preciso da base. Para tratar a base eu preciso do ácido. B é a nossa resposta aqui, ó, é uma base. Por que a água com sal não vai me adiantar? Porque a reação precisa ser um ácido mais uma base. Sal é um produto. O sal não vai interagir com o ácido para neutralizar ele. Não vai.
Ó, água destilada. É uma água com um pouco menos de minerais. Vai simplesmente diluir aquilo ali e não vai interagir neutralizando. O mesmo acontece com a água pura. Então lembra, toda vez que eu quiser fazer uma reação de neutralização com um ácido e uma base, tem que juntar os dois. O ácido neutraliza a base neutraliza o ácido. E é sempre fixo. Ácido mais base dá sal mais água. Por isso que para neutralizar esse ácido aqui, eu usei essa base aqui. Ok? Resposta da número 1, então, letra B. Vamos abrir, Gleice, para ver se alguém não entendeu alguma coisa? Pessoal, aberto para dúvidas, tá? Se nós pudermos prosseguir, vocês dão um ok. Se vocês quiserem que a Jana repita alguma informação, é só vocês dizerem aqui embaixo que nós repetimos, tá? Olha só para lembrar, o que é um ácido, o que é uma base, outras reações, nomes, como que funciona a questão de ser um cálcio para 2 Cls. Isso aqui tem uma matéria específica para isso, inorgânica. A gente ainda vai ver, tá bom? Ó, Jana, você ganhou um monte de joinhas. Tá? Que bom. Jana, a Thalia tá perguntando, a água dura é o que mesmo? Eu tenho água e dissolvido na água eu tenho um monte de cálcio, magnésio e ferro 2. São 3 elementos bem específicos, mas o que acontece? A água vai estar carregadinha de cálcio, magnésio e ferro. Se a concentração deles for superior a 150 miligramas por litro, a gente fala que é uma água dura. É engraçado que algumas pessoas até falaram assim comigo, Janaína, lá em País eles têm água dura, porque parece que lá tem muito calcário. Você já ouviu falar isso, Gleice? Sim. Aí muitos alunos falam, até o meu cabelo ficou diferente na hora que eu fui lavar, porque realmente tem uma grande concentração de cálcio. Eu não sei, as pessoas que moram lá, que foram trabalhar lá, que me falaram. Eu já trabalhei em País, realmente, dá uma diferença imensa. É uma água aí se assim, tiver, bem olha só, tá vendo? Porque lá tem o lugar que eles têm lá para tirar essa água, tem grande concentração de cálcio. Se tiver muito cálcio, magnésio e ferro, muito, a gente chama de água dura, tá? É isso. Ó, a Isabelle está perguntando se o H na frente é igual a ácido e como fica a água. H2O mesmo? Ó, H2O. Quando a gente faz assim, a gente tem tanto o H do ácido quanto o H da base. É engraçado que a pergunta é muito boa, você entendeu? Ó, se eu for pensar só nesse contexto, que eu fui bem resumida, tá bom? Só para ajudar vocês com o exercício de polímero. O H tá na frente, ele vai ser ionizado, então H mais é ácido. Beleza, tá. Se eu tiver OH no final, é porque ele é negativo, não é? OH menos, é base. Aí olha que bonitinha da água. Ele tem os dois. Esse é o motivo que se você tiver lá, cair o ácido forte na sua mão, não põe água. Que aí você vai ter mais acidez ainda. Caiu base na sua mão, forte, não põe debaixo da torneira, porque vai ter mais base ainda. Esse é um dos motivos de quando a gente está trabalhando com ácido e base, você não poder enfiar a mão debaixo da torneira. E é engraçado que a primeira coisa que faz, porque arde, né? O que você pensa? Tá ardendo. O que é a primeira coisa que a pessoa tende a fazer? Debaixo da água. E não pode, justamente por causa da sua pergunta. Olha só, a água tem tanto H+, quanto OH- quanto dissociado. Parabéns pela pergunta, gostei. Tá vendo? Por isso que a Gleice não pode entrar em laboratório, porque eu ia fazer exatamente isso. Não, tem um chuveiro. Aí uma vez a gente tava, esse chuveiro vai ter que colocar alguma coisa aqui, porque o chuveiro é quando tiver fogo. Pegou fogo, a gente vai lá com o chuveiro e só aperta assim e cai, né? Falei, se imagina um aluno tá ali trabalhando, bonitinho, caiu o ar, você vai lá no chuveiro? Falei, nossa, tem que pôr alguma coisa naquele chuveiro ali pra tampar. Mas é por causa disso, tá? Ó, o Vinícius, ele tá perguntando o seguinte: quando neutralizar, vai formar algum tipo de sal específico daquela reação ou vai ser sempre o mesmo sal, independente dos elementos químicos? Não, Vinícius, é sempre o mesmo sal característico da reação. Então aqui, ó, se eu misturar HCl
com CaOH2, tem que dar cloreto de cálcio. Tem que dar CaCl2. Mas, por exemplo, se eu misturar ácido clorídrico com hidróxido de sódio, qual que é o único sal que eu posso ver? Sal de cozinha. NaCl. Tá vendo que agora aqui deu cloreto de cálcio e aqui deu cloreto de sódio? Então é o sal característico de quem está sendo neutralizado. Se você mudar o ácido e mudar a base, o que sobrar aqui tem que formar o sal. Então é cada sal característico de quem está sendo neutralizado. Ok? A Isa Vitória. Então, toda vez que o H estiver na frente, será um ácido. Diarrênios, sim. Oi, Aleph, ó, hoje você chegou no horário, hein? Jana, ó, desativando novamente, a gente passa para os próximos exercícios. Tá, agora é o 9. Peraí, deixa eu tentar focar o quadro inteiro. Não sei se vai estar focando. É só essa parte aqui. Só em cima, né? Só, aí aqui você pode deixar. Só esse. Tá, então deixa eu... Ó, vamos lá na 9 agora. Tá. Gente, tudo certo aí, né? Vocês estão conseguindo ver direitinho? E a Jana precisa dar uma reduzida na velocidade ou tá bom? Toda vez é isso. Mas eu tô falando mais devagar. Não, gente, pode escrever assim, ó. Parabéns que você está falando mais devagar. Não é? Tudo bem que tem hora que eu ainda falo rápido. É que Ó, pode seguir, a pessoa Jana. não é muito normal, não. Vocês não viram, não. Ó, a 9 é da Unicinos, que é de 2014. Só um pouquinho mais devagar, Jana. Tá bom. Mas a Isabelle te deu parabéns mesmo assim. Viu? Eu era pior, eu falava mais rápido. Ó, a 9, eu coloquei aqui, ó, complete. Porque, na verdade, esse 9 é como se fosse um complete. Tem um textinho e você precisa encontrar as palavras que encaixam no texto. Certo? Então, vamos ler a 9 aí. Todo mundo lê comigo. Polímeros, do grego poli, muitas, e meros, partes. Lembra que a gente viu isso na primeira aula sobre polímero? São compostos naturais ou artificiais formados por macromoléculas que, por sua vez, são constituídas por unidades estruturais repetitivas. Aí olha só, a gente sabe que os polímeros são compostos, que são macromoléculas, o que quer dizer isso? Grandonas, compostas por unidades menores repetidas, não é? Quando a gente falou sobre o quebra-cabeça lá no primeiro dia, eu falei para vocês que o quebra-cabeça todo montado, lindo, maravilhoso, maravilhoso, absoluto, é o polímero. Você já montou aquele quebra-cabeça gigante. Tá lá, conseguiu visualizar a foto, tudo que tá lá? Beleza. Aquilo ali é o seu polímero, que a gente chama de macromolécula. O que é macromolécula? Molécula grande. Tá. Quem que compõe o meu quebra-cabeça? Eu só consegui montar o quebra-cabeça todo porque eu tinha todas as pecinhas. Quer dizer que cada pecinha daquela lá é o meu monômero. Ó, monômero, mono, 1. Então a ideia é, as unidades repetitivas que a gente tem no meu polímero são os monômeros. Se você juntar tudo, ligar tudo, não vira uma macromolécula que a gente chama de polímero? Então, quando falou aqui, ó, os polímeros são compostos naturais ou artificiais, formados por macromoléculas que, por sua vez, são constituídas por unidades estruturais repetitivas, que são denominadas, aí o exercício te dá a opção. Ele te dá 3 opções diferentes para você colocar aí, nesse buraquinho aí, nesse espacinho aí. Elastômero, monômero e anômero. Gente, nós batemos tanto na mesma tecla, né? Quais são as unidades repetitivas dos polímeros? Os monômeros. Monômeros são aquelas unidades estruturais que são repetidas e a junção desses monômeros forma o polímero. Aí, elastômero é um tipo de polímero. Viu a diferença?
Então, se eu falo elastômero, eu já estou classificando a minha macromolécula, tá? Então, não é elastômero, é monômero. Aí eu fiquei pensando que algumas pessoas podiam confundir com a terceira opção que o exercício deu, que é anômero. Ó, anômero é outra coisa, tem a ver com um tipo de isomeria que alguns compostos fazem. O que eu tenho mais trabalhado na minha vida toda foi com os anômeros alfa-D-glicose e beta-D-glicose. Quando a gente trabalha com ligações monoméricas alfa-D-glicose, você consegue formar o amido, que é um polímero natural. Se você deixa de trabalhar com o carbono anomérico alfa para trabalhar com ele beta, você faz a celulose como polímero. Então, quando a gente fala de anômero, eu acho que eles colocaram aqui só para ficar bonitinho, olha lá. Elastômero, monômero, anômero, porque o anômero não tem nada a ver com a história, tá? É uma conformação, se eu tiver ligação alfa ou beta, que é uma ligação um pouco para cima ou para baixo, que é uma isomeria que ocorre, por exemplo, com a glicose. Então, o primeiro buraquinho que está aí é monômero, tá bom? Ó. Tá, aí continuando aí, tá assim. Assim, entre outros exemplos, podemos citar que o amido é um polímero originado a partir da glicose, que o polietileno obtém-se do etileno e que a borracha natural, que é extraída da espécie vegetal Hevea brasiliensis, que é a seringueira, né? Tem como unidade o... Aí o que ele está querendo? Ele está querendo que você forneça o nome do monômero da borracha. Mas nós aprendemos também nas outras aulas. Qual é o monômero da borracha? Tem um nomezinho diferente? Olha aqui. Isopreno. Vários isoprenos ligados ali. A gente tem a borracha natural, que é extraído o látex lá da seringueira, tá? E que o polipropileno é resultado da polimerização. O que é polimerização? Você pegar todos os monômeros e juntar, vocês lembram? Então, o polipropileno é resultado da polimerização do... Gente, olha o nome. Um monte, não é? Vários, um montão, não é? Polipropileno. Uai, quem que se repete? É o propileno. Concorda comigo? Agora, se no exercício aqui, uma das dúvidas eu acredito que tenha sido essa. Nem na letra A, B, C, D, E não tem a resposta propileno. Eu acho que foi aí que vocês tiveram dúvida. Se não é, depois vocês me corrigem. Mas olha só, propileno é o nome usual. Qual que é o nome oficial? Propeno. Ó, oficial. Quer dizer que, para resolver o exercício, eu tenho que completar da seguinte maneira. Ó, polímeros, do grego poli, muitas, e meros, partes, são compostos naturais ou artificiais formados por macromoléculas que, por sua vez, são constituídas por unidades estruturais repetitivas denominadas monômeros. Assim, entre outros exemplos, podemos citar que o amido é um polímero organizado a partir da glicose, que o polietileno obtém-se do etileno e que a borracha natural, extraída da espécie vegetal Hevea brasiliensis, seringueira, tem como unidade o isopreno e também que o polipropileno é resultado da polimerização do propeno. E aí qual é o resultado que a gente acha na número 9? A letra B, que deu monômero, isopreno
e propeno. Ok? Vamos abrir, Gleice? Vamos abrir, Jana. Para as perguntas? Próxima é a 10. E aí, Vai lá, gente? galera. Ó, Camille, parabéns, Jana, você é 10. Eu acho que a dúvida foi realmente no nome. Aqui, ó. Eles não acharam propileno, sabe? Só que o nome dele, o usual, é propileno, mas o nome oficial é propeno. Pelo menos na minha cabeça foi que eu acho que eles tiveram dificuldade. E aí? Pode seguir, gente, para a questão 10? Foi? Polímero é o isopreno. Peraí, deixa eu começar de novo a pergunta da Anne. Ó, polímero é o isopreno e o monômero é o propeno. É isso? Não. Isopreno é o monômero. O polímero é a borracha. Propeno é o monômero. Polipropeno ou polipropileno é o polímero. Vou escrever para você entender. Ó. Onde que eu vou escrever, né? Então tá. Aqui, o monômero, vou colocar aqui no cantinho, ó. Isopreno é o monômero. Isopreno. Ele é o monômero. Lembra? A pecinha do quebra-cabeça. Qual que é o polímero? O poliisopreno, que a gente chama usualmente de borracha. Lembra que para virar polímero o nome, tem que ter a palavrinha poli na frente. Então, qual que é o monômero? Isopreno. Um só. O nome do polímero é um monte, não é? Poliisopreno. Que a gente usualmente chama de borracha. Tá? Vamos lá agora no propeno. Propeno ou propileno é um monômero, um só. Como é que chama o polímero? É só você colocar a palavra poli na frente. Polipropeno, ou mais usado, polipropileno. Ok? Ó, ela colocou a seguinte linha de raciocínio. Então, quer dizer que o polímero é o isopreno e o monômero é o propeno. Não. Isopreno é um monômero. Oh, peraí, Jana. Propeno Não. é outro monômero. Embaixo. Aí, depois embaixo, ela colocou assim, ó. Isopreno e propeno é a mesma coisa. São monômeros. Eu acho que ela escreveu a mesma coisa, mas eles não são a mesma coisa. São compostos diferentes. Eu acho que o que ela quis dizer é que tanto o isopreno quanto o propileno são monômeros. Aí sim. Ana, entendeu agora? E a Luísa perguntou se o isopropeno e o propeno são monômeros de polímeros diferentes. São. Isso mesmo, Luísa, seu raciocínio tá certo. Na verdade, a gente é uma confusão muito grande quando a gente fala isopreno e isopropeno. Porque, na verdade, tem essas confusões de nome. Mas você vai ver que na química acontece isso direto. Propileno e propeno, mas um a gente consegue mexer na ramificação, o outro não. É porque é como se fosse o usual e o oficial. Então nós vamos nadar um pouquinho nisso aí é chatinho mesmo. Mas se eu tenho uma ligaçãozinha diferente, já são compostos diferentes. Ó, calma, Ana, nós estamos caminhando lá, ó. A Ana, tá? Pra ela saber se não está confundindo e se está certo. O isopreno e o propeno são monômeros, então? São. Só que eles são diferentes entre si. O isopreno é o monômero que forma o poliisopreno, que é a borracha. O propeno, ele forma o polipropeno, que é outro, não é a borracha, entendeu? Só que eles são monômeros. O que são monômeros? Precursores de formação de polímero. Então vamos lá, aqui ó. Isopreno é uma pecinha do quebra-cabeça. Propeno é uma pecinha do quebra-cabeça, concorda? Só que esse isopreno vai formar um quebra-cabeça. Esse propeno aqui vai formar outro quebra-cabeça, entendeu? Mas todos eles são pecinhas de quebra-cabeça. Então, o isopreno é o nome usual do propileno. Não. O propileno, o nome usual do propeno. Ó, isopreno é uma coisa. Pá. Propileno
e propeno dá no mesmo. Entendeste? Usual, oficial. E esse aqui, ó, que é o isopreno, o nome, quer ver? Eu até não sei se eu vou te confundir ou se eu vou te ajudar. O nome desse aqui, isopreno, é 2-metil-1,3-butadieno. Olha pra você ver. Esse é o nome usual. Esse grandão aqui é o nome oficial. Deu para entender agora? Isopreno é o nome usual, que é a mesma coisa que 2-metil-1,3-butadieno. Só que um é o usual, outro é oficial. Quando eu falar do propeno, aí ou é propileno, que é usual, ou é propeno, que é oficial. Então, ó, esse é igual a esse em relação ao composto. Esse é igual a esse em relação ao composto. Mas esses são diferentes desses aqui. Entendeste? É uns nomes meio palavrão, né? E aí, Ana? Conseguiu entender? Ana, é palavrão mesmo. Eu entendo que é cada nome. Ficou mais tranquila a explicação agora, Ana? A gente pode seguir aqui? Ela falou que tá caminhando, mais ou menos. Assim mesmo. No caminho, Tem que Ana, ser, tá? Tem que ser aos pouquinhos. Qualquer chegar coisa... aqui falando esses palavrões, você vai falar assim, beleza, quem dera, né? Ninguém nasce sabendo, minha filha, é assim mesmo. Eu tô estudando até hoje, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu tenho um monte de coisa pra aprender que eu não sei. Pensa pra você ver, é assim mesmo. Então nós vamos seguir aqui, Jana. É questão 10, né? Isso. Agora eu vou pegar o tablet aqui rapidinho. Vamos lá na questão 10. Tá aqui. Ó, essa questão eu desenhei as estruturas para ficar mais fácil. Acompanhe aí comigo, tá? 10. Os polímeros são macromoléculas que podem ser sintéticas ou naturais, formados por unidades estruturais menores, que são denominadas de monômeros. O processo de polimerização, ele pode ocorrer por adição ou por condensação, sendo que os polímeros de adição são formados a partir de um mesmo monômero. Então, o que a gente tira de conclusão? Polímeros de adição, o monômero é o mesmo tipo, ele só se repete, tá? Que possui uma ou mais insaturações na sua estrutura. Os polímeros diênicos, como o poliisopreno, olha lá, Ana, poliisopreno. A gente não acabou de falar agora que o isopreno é um monômero? O poliisopreno, então, é o polímero. Olha a palavra poli na frente. Só que como que eu chamo usualmente o poliisopreno? Borracha, tá? Sofrem preferencialmente uma reação de polimerização de adição 1,4. Assim, analisando as fórmulas estruturais dadas, o monômero alcadiênico que sofre reação de polimerização por adição 1,4 é... Aí olha só, palavras que vocês devem ter achado estranhas. Ó, poliisopreno, a gente já vem falando. Poliisopreno é o polímero formado pelo monômero isopreno, que nós chamamos de borracha, tá? A borracha tem 5 carbonos na sua estrutura, 8 hidrogênios na sua estrutura. Quer dizer que o isopreno tem 5 carbonos e 8 hidrogênios, tá? Se você quiser saber a estrutura na íntegra, você pode utilizar o nome oficial, que é 2-metil-1,3-butadieno, que é a mesma coisa que eu falar
isopreno, tá bom? Aí, as palavrinhas que eu disse que vocês devem ter notado diferentes são polímeros diênicos, olha que nome mais palavrão, alcadiênico e adição 4. Eu tentei pensar o que nesse exercício os alunos podem ter se confundido ou achado difícil, né? Eu achei que essas 3 palavrinhas possam ter confundido a cabecinha de vocês. Então vamos lá. O que é um polímero diênico ou alcadiênico? A gente vai ver, ó, cadê meu vermelho? A gente vai ver isso aqui, ó, Quando a gente trabalha com orgânica, toda vez que a gente vê o intermediário na palavra em, eu estou falando para você que tem ali ligação dupla. Agora, se eu falar para você de em, eu estou falando que tem 2 duplas. Aí é assim, ó. Se eu falar tri em, tem 3 duplas. Tetra em, tem 4 duplas. Então, toda vez que eu falar em como intermediário, é ligação dupla. Se eu estou dizendo polímero diênico, eu estou falando de um polímero que tenha 2 duplas ligações. Se eu falei que é alcadiênico, é que o composto tem 2 duplas ligações. É isso que ele quer dizer para você. E o que quer dizer adição 1,4? Eu não vou pegar um monômero e vou adicionar outro, e outro, e outro, e outro. Essa adição, ela é feita pegando o primeiro carbono do monômero com o 4º carbono do outro. Por isso que a gente fala 1,4. Aí depois, a gente sabe que vai ligar o carbono 1 com o carbono 4, eu vou descobrir quem que é. Então, olha aqui, ó. Eu sei que esse polímero aqui, que é o isopreno, que também é chamado de borracha, sei que é de adição, então é só isopreno, e sei também que o isopreno, ele tem 2 duplas ligações, e a junção dos monômeros é feita 1,4. Então vamos olhar. Letra A, vamos analisar. Eu tenho 2 duplas ligações ali? Não tem. Eu tenho uma dupla aqui, ó. Aqui já é simples, simples e simples. É a letra A a resposta? Não é não? Já descartei. Letra B, tem 2 duplas ligações ali? Vamos ver? Ó, tem uma aqui, tem outra aqui. Tem potencial para ser a resposta? Tem. Letra E, tem 2 duplas ligações? Olha aqui. Tem uma aqui e outra aqui. Tem potencial para ser a resposta? Tem. Vamos fazer a mesma coisa com a B. Tem uma dupla aqui e uma tripla. Eu tenho 2 duplas? Já foi. Tenho 2 duplas aqui? Eu tenho uma dupla aqui e eu tenho um anel com ressonância aqui, ó. Então, pronto. Agora eu tenho que analisar a letra C e a letra E para ver qual das duas eu vou encontrar o isopreno, que é o monômero precursor da borracha, poliisopreno. Então, vamos lá. A adição vai ocorrer 1,4. Se eu ver aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se eu começar a contar, vou chamar esse carbono de 1, esse de 2, esse de 3, esse de 4, esse de 5. Eu coloquei uma reta assim para a gente poder analisar, certo? Tá vendo que a minha dupla ficou no carbono 1 aqui e no carbono 4 aqui? Ok. Vamos fazer a mesma coisa aqui? 1, 2, 3, 4.
Vai, então eu vou marcar qual dos dois, se mais ou menos vai dar 1,4. Você vai observar o seguinte, o isopreno é o 2-metil-1,3-butadieno. Eu estou te contando que as duas duplas, uma está no 1 e uma está no 3. Vamos lá ver quem está assim? Uma dupla está no 1 e a outra dupla está no 3. Ixi, a letra C já não deu certo. Vamos fazer aqui? Uma dupla está no 1 e a outra dupla está no 3. Ah, achei minha resposta. Esse composto aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. E é o que a gente chama de 2-metil, que na verdade, se eu for dar nome, eu vou começar a dar número para cá. Esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3, esse é o carbono 4. Eu dando nome, eu faço o inverso para pegar a menor numeração aqui. Esse composto é o isopreno. Esse composto é o 2-metil-1,3-butadieno. Repara que o de cima tem um carbono a mais. Vamos contar? Quer ver aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 carbonos. Vamos contar os hidrogênios? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha quanto que deu a letra C. Vamos fazer da letra E? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Vamos ver os hidrogênios? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ai, Janaína, eu não dou conta de mexer com esses nomes. Eu ainda não aprendi orgânica, nomenclatura, eu tô perdendo. Tá bom, o que você faz? O isopreno, que é da borracha, tem que ter 5 carbonos e 8 hidrogênios. Então, olha para mim, qual é a resposta? A letra C ou a letra E? Com certeza é a letra E. Então, você não precisa saber dar um nome. Você só precisa ver alguns macetes para você chegar lá, tá? Vamos abrir, Gleice? Vou beber água enquanto isso, tá? Vou pegar minha garrafinha. Pessoal, e aí? Em relação à questão 10, quais são as dúvidas? Questão número 10. Tá vendo, Gleice? O tanto que esses exercícios são complicados? Muito. Então, quando eu vi que eles estavam tendo dificuldade nesse exercício, eu falei, ah, não, mas... Então, é porque é difícil. Uma questão dessa no Enem seria considerada do nível médio, fácil, difícil? Ou depende de como vem a ordem? Essa aqui, pra mim, é de médio a difícil. Por mais que o menino já tenha visto a nomenclatura dos compostos orgânicos, ele tem que associar o isopreno ao 2-metil-3-butadieno. Ele ainda tem que definir qual deles que é. E a número 1 para mim também. Porque ela chega a um conceito que é totalmente diferente até de orgânica, tá? Só a 9 que eu considero mais fácil. Assim. Ó, o pessoal tá pedindo para você explicar de novo a adição 1,4 e como verificar o no carbono. Vou desenhar separado aqui então, vê? Deixa eu só ver um negócio. Isabelle, eu não encontrei a apostila da sua aula. Quando eu entro, não aparece. Isabelle, você olhou no site, né? Ela falou que não conseguiu baixar já na apostila lá no site. Nós vamos olhar isso direitinho, viu, Isabelle? E depois, gente, quem conseguiu, tá? Se puder mandar nos grupos das salas também, para poder ajudar o coleguinha, tá? Isabelle, me lembra de olhar isso depois para você. Não era isso que eu queria, não, peraí. Eu quero desenhar reto. Fica mais fácil. João, nós vamos sim, tá? Repetir o alcadieno para você. Nós não, né? É nós. Eu. A Jana vai repetir. Estou aqui me colocando como nós. Explicando a química. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4 e aqui 3. Agora sim. Ó, eu vou
desativar aqui para vocês entenderem essa reexplicação aqui, tá? E eu volto de novo aqui no João pra gente poder ter a explicação do alcadieno de novo. Não, já aproveito e já faço. Já vai fazer de uma vez? Então tá Vou bom. usar esse aqui, ó. Então vamos lá. Como que eu sei identificar que essa estrutura é o isopreno sem mexer com nomenclatura de compostos orgânicos? Lembra que o isopreno é aquele precursor da borracha, que também é chamado de poliisopreno, a borracha, né? E tem fórmula C5H8. Então eu tenho que identificar aqui o seguinte: tem 5 carbonos? Tem 8 hidrogênios? É uma maneira de você ver se é o isopreno, precursor da borracha, sem mexer com o nome. Então vamos tentar? Quantos carbonos tem aqui? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Observaram? 5 carbonos. Vamos contar os hidrogênios agora? Aqui eu tenho 2, ó. Com mais 1, 3. Com mais 3, ó. 3, 6, 9, 3, ó. 1. Ó, desculpa, errei. 1, 2. Desculpa, gente, eu errei. A conta tava dando 9. Agora vai dar 8. Copiei errado, tá vendo? Coloquei CH3 aqui, ó. Então, olha só. Onde eu tava? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo que bateu? O que mais que você pode usar como característica? O exercício falou para você alcadiênico, diênico, vai sair a mesma coisa. O que quer dizer polímero diênico ou alcadiênico? Quer dizer que tem duas duplas, tá? Alcadiênico quer dizer duas duplas. Polímero diênico quer dizer o quê? Duas duplas, quer dizer a mesma coisa. Então, se você identificou que tem 5 carbonos, 8 hidrogênios e tem duas duplas, você já identificou o isopreno. Então, olha só, uma dupla aqui, outra dupla aqui. Você nem ia precisar de ver o carbono 1 e o carbono 4. Mas vamos fazer tudo bonitinho, como se a gente fosse dar o nome direitinho. Como aqui tem um ramo, aqui eu tenho reto, sobrou uma ramificação, um raminho, não é? Então, para ficar perto do ramo, eu vou chamar esse de 1, esse de 2, esse de 3 e esse de 4. A ligação vai ocorrer no 1 e no 4, porque na verdade esses dois aqui vão virar pontos de ligação. Esses dois elétrons aqui vão virar ponto de ligação. Lembra que eu ensinei isso na aula passada? Então a ligação de um isopreno no outro ocorre 1, 4, 1, 4, 1, 4. Então aqui, ó, se eu colocar outro isopreno aqui, eu vou ligar no carbono 4 dele. Então vai ficar 1, 4, 1, 4, 1, 4. E assim por diante, tá? Só para quem perguntou o que é 1, 4. Só enfatizando, o que é diênico ou alcadieno? Tem duas duplas, tá? E como que eu identifico o isopreno sem mexer com esse nome louco? 5 carbonos e 8 hidrogênios. Foi? Vamos ver aqui que nós temos mais algumas. João, Ana e Isabelle. Entendido a questão do alcadiene do 1,4? Deixa eu ver. Luísa. Não, aqui eles estão comentando. Tá, eles estão falando que não estão conseguindo acessar a questão do site. Pessoal que não está conseguindo acessar, depois passa isso para mim direitinho, que a gente vê o que é que está acontecendo, tá? O João Rezende, o CH3 foi para baixo do C por quê? Foi. É porque você tá vendo que a dupla ficou torta aqui, João? Eu quis desenhar retinho só para você visualizar o reto 1, 4 bonitinho. Mas vamos supor, ó, ele trocado aqui também tava, tá, João? Quer ver? Deixa eu apagar essa bagunça aqui pra você ver. É porque eu comecei a numerar de cá, eu comecei a numerar de lá. Deixa eu apagar. Ó.
Pera aí, Jana, só um minutinho. Nós vamos encerrar o tempo aqui, gente. Eu vou abrir de novo pra não picar. Eu vou Pera aí. colocar um